Amados irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos. A vocês que aqui estão presencialmente, a vocês que nos acompanham de uma forma virtual. Sintam-se acolhidos nesse amor de Deus. Esse Deus que nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. Esse Deus que jamais se afasta de nós. Esse Deus que vem sempre até nós com a sua palavra, com o seu amor, nos mostrando esse caminho. Caminho da fé, caminho do amor, caminho da justiça, caminho da compreensão. Por isso, sejam bem-vindos. Vamos juntos celebrar este amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Hoje estamos no 6º domingo após a Epifania. E a palavra do Senhor, que é o lema da semana que hoje começa. Em João capítulo 6, Simão Pedro respondeu a Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Por isso, aqui chegando, Senhor. Para aqueles que podem, queremos ficar de pé, porque aqui nos encontramos em nome do Deus, o Deus que é Pai, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, o Pai que enviou o seu Filho, que sofreu e morreu na cruz por amor a cada um e a cada uma de nós, que também nos enviou o Espírito Santo, que nos anima, que nos fortalece, que nos leva a dar testemunho do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Por isso, o salmista diz no capítulo 5: Senhor, alegrem-se todos os que confiam em Ti, cantem de júbilo para sempre, e em Ti se gloriem os que amam o Teu nome. Por isso, povos da terra, louvai ao Senhor. Povos da terra, louvai ao Senhor, com alegria, com santo fervor. Todos os povos, louvai ao Senhor. Povos da terra, louvai ao Senhor, com alegria, com santo fervor, todos os povos louvarem ao Senhor. Queremos compartilhar a leitura do Salmo desse dia de hoje, o Salmo de número 1, onde o salmista diz: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é
sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e é nessa lei que eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, os fim do mal são a desgraça e a morte. Amados irmãos e irmãs, nós somos filhos e filhas de Deus, criados à imagem e à semelhança do Senhor. E como filhos e filhas, somos chamados também a caminhar na palavra e no amor de Deus. Mas muitas vezes isso não acontece. Nós sabemos isso. Com facilidade, nos desviamos do caminho. Nos desviamos daquilo que Deus quer de nós. E o que Ele quer? Paz, amor, justiça, compreensão, perdão, reconciliação. Com que facilidade a gente faz exatamente o contrário na presença do Senhor. E isso, no fundo, a gente sabe. A gente sabe o que é correto. Mas, como disse o apóstolo Paulo, o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse faço. Por isso, é fundamental nós reconhecermos diante do Senhor os nossos erros. Porque, no fundo, eles também tiram o sossego do nosso coração. Como disse o salmista no Salmo 38, estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. Por isso, queremos clamar pela misericórdia e pelo perdão de Deus. Ouve, Senhor, eu estou clamando. E esse clamor não vem apenas dos nossos lábios, mas vem do fundo do nosso ser. Nós podemos ter a certeza que Deus nos perdoa. O salmista diz no Salmo 36, como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Por isso, acolhidos na sombra das asas de Deus, sentindo em nosso ser a misericórdia e o perdão de Deus, cantamos glória
Deus nas alturas. Pai de amor, aqui nos encontramos diante do teu altar. Aqui chegamos, Senhor, trazendo a nossa vida, com as suas alegrias, também com as suas dores. Trazemos juntos, Senhor, os nossos erros e os nossos acertos. Somos teus filhos. Por isso chegamos para ouvir a tua palavra. Palavra que nos orienta em nosso caminhar. Por isso, Senhor, abre os nossos corações, abre os nossos ouvidos à tua palavra de amor. Por Cristo Jesus, teu Filho amado. Amém. E nos preparando para compartilharmos a palavra do Evangelho pela palavra de Deus. E assim compartilhamos então o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme nós encontramos no Evangelho segundo João, no seu capítulo 16, versículos 16 até 22. E Jesus disse: daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém, pouco depois, vão me ver novamente. Alguns dos seus discípulos comentaram: o que será que ele quer dizer? Ele afirma: daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém, pouco depois, vão me ver novamente. E diz também: é porque vou para o meu Pai. O que quer dizer pouco depois? Não entendemos o que isso quer dizer. Jesus, sabendo que eles queriam lhe fazer perguntas, disse: eu afirmei que daqui a pouco vocês não vão me ver mais, e que pouco depois vão me ver novamente. Por acaso, não é a respeito disso que vocês estão fazendo perguntas uns aos outros? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês vão chorar e ficar tristes, mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Vocês ficarão tristes, mas essa tristeza
tristeza virá a alegria. Quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste, porque chegou a sua hora de sofrer. Mas, depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre que nem lembra mais do seu sofrimento. Assim também acontece com vocês. Agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria, e ninguém poderá tirar esta alegria de vocês. Amados e amadas, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Amados e amadas no Senhor, juntos queremos dar testemunho da nossa fé com as palavras do credo apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. A comunidade pode sentar-se e nos preparando agora para ouvirmos a pregação da palavra do Senhor, cantamos tudo o que Deus Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Amém. Todos os domingos, quando nós celebramos culto, há um momento na liturgia onde nós temos a oportunidade de confessar a nossa fé. Através das palavras do credo apostólico, nós confessamos a nossa fé em Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Confessamos também a nossa fé na ressurreição de Cristo, porque nós confessamos que Cristo foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos e ressuscitou no terceiro dia.
confessamos também a nossa fé na nossa ressurreição, porque nós declaramos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. E o texto bíblico previsto para pregação neste domingo se encontra na primeira carta escrita aos Coríntios, no seu capítulo 15, versículos 12 a 20, onde o apóstolo Paulo nos convida a refletir a respeito da ressurreição, dizendo: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Até aqui, as palavras do texto bíblico. A ressurreição é um ponto central da nossa caminhada de fé. É um ponto central da nossa fé. Mas também é um ponto, um tema, que sempre de novo gera dúvidas, questionamentos, incertezas. Crer na ressurreição é um passo de fé, porque nós não temos nenhuma prova científica que comprove aquilo em que nós cremos. O que nós temos é o testemunho bíblico que chegou até nós. E muitas vezes, quando nós testemunhamos a nossa fé, justamente é no ponto que se refere à ressurreição que as pessoas muitas vezes nos questionam. E a comunidade de Corinto sofria com dúvidas e questionamentos. E Paulo procura lhes auxiliar. Se nós olharmos o capítulo 15, desde o início, nós veremos que nos versículos que antecedem o texto de pregação deste domingo, Paulo ele reafirma o centro do Evangelho. Nos versículos 3 e 4, ele havia dito: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. No versículo 11, nós vemos também que Paulo afirma que ele e os outros apóstolos anunciavam essa mensagem da morte e ressurreição de Cristo. E a comunidade em Corinto crera nesta mensagem. Mas ao chegarmos ao texto da nossa pregação, nós vemos que existiam diversas dúvidas. Havia pessoas na comunidade de Corinto que acreditavam na ressurreição de Cristo.
acreditavam que Cristo tinha morrido na cruz por causa dos nossos pecados, que ao terceiro dia havia ressuscitado, mas eles tinham dúvidas, incertezas, questionamentos a respeito daquilo que nos espera. Tinham dúvidas em relação à nossa ressurreição. Tinham dúvidas em relação à vida eterna que nós temos em Cristo. E por esta razão, Paulo, ele questiona estas pessoas dizendo: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? Paulo, ele aponta para um contrassenso que havia naquela comunidade. Cristo ressuscitou, isto é verdadeiro, mas não acreditavam na esperança da vida eterna que nós também temos através de Cristo. E Paulo, justamente através destas palavras, ele quer fortalecer a esperança daquela comunidade, tanto na certeza de que Cristo ressuscitou dos mortos, como também lhes fortalecer na esperança de que a morte não é o fim da nossa caminhada, mas que Deus tem reservado algo para nós: a salvação, a vida eterna. E Paulo, então, para fazer esta defesa, para justificar e fundamentar a sua convicção a respeito da ressurreição, ele passa a utilizar um argumento lógico, onde ele diz, no versículo 13, se não há ressurreição de mortos, então Cristo também não ressuscitou. Colocando justamente a ressurreição dos mortos existe, tanto que Cristo foi aquele que primeiramente ressuscitou. E se não há ressurreição de mortos, então também Cristo não ressuscitou. Ele usa esse argumento. E a partir de lá, ele começa a trazer várias implicações que haveria na nossa vida se Cristo não tivesse ressuscitado. A primeira delas é justamente aquilo que ele nos diz no versículo 14: se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã. Se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, toda a palavra de Deus é uma ilusão, é uma mentira, é um faz de contas. Se Cristo não ressuscitou, nós perdemos tempo ao estudar a palavra de Deus. Eu e o pastor Frederico perdemos tempo nos preparando para celebrar o culto juntamente com vocês como comunidade. Vocês perdem o seu tempo vindo até aqui para celebrar culto, para ouvir a palavra de Deus. E Paulo vai além. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Se Cristo não ressuscitou, nós cremos em algo vazio, algo sem sentido, algo que não é verdade, algo que é mentira. Se Cristo não ressuscitou, nós, como pessoas cristãs, somos falsas testemunhas de Deus, porque nós anunciamos algo que não é verdade. Nós então anunciamos mentiras a respeito de Deus, dizemos que Ele ressuscitou a Cristo, quando na realidade Ele não fez isto. São palavras duras que o apóstolo Paulo traz. E ele também nos lembra que se Cristo não ressuscitou, nós permanecemos perdidos em nossos pecados. Afinal de contas, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé de que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e que através da sua ressurreição nós temos acesso à vida eterna, tudo isso é mentira. Se Cristo não ressuscitou, Ele não levou sobre si os nossos pecados,
Ele não nos concede a salvação e a vida eterna. Mas nós, como seres humanos, permanecemos no nosso pecado. Permanecemos num lamaçal do qual nós não podemos sair por nossas próprias forças. O apóstolo Paulo também afirma que se Cristo não ressuscitou, aqueles que dormiram em Cristo, ou seja, aqueles que já morreram, eles pereceram. Por quê? Porque se Cristo não ressuscitou, a morte não foi vencida, e então a morte ao fim, não há esperança para seguir adiante. E se Cristo não ressuscitou, nós também somos as pessoas mais infelizes do mundo. Porque se Cristo não ressuscitou, toda a nossa fé é vã. Tudo aquilo que nós cremos é ilusão. Nós não temos a salvação dos nossos pecados, não temos o perdão, não temos esperança para o futuro. Se nós olharmos estas palavras de Paulo, nós veremos que ele pinta um cenário triste, desesperador. Porque se Cristo não ressuscitou, tudo está perdido. Nós não temos esperança. Nós não temos aonde nos agarrar. Se a nossa esperança em Cristo se limita somente a este mundo, nós contamos com Ele apenas para nos abençoar aqui na vida terrena, para nos ajudar diante de problemas e dificuldades que nós enfrentamos, mas não temos nenhuma esperança no que se refere à salvação e à vida eterna. E Paulo justamente convida a comunidade a refletir a respeito disso. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdidos. Mas o que me alegra é justamente ver que, diante dessa situação triste, desanimadora que o apóstolo Paulo mostra, na qual nós estamos se Cristo não ressuscitou, no último versículo, onde ele apresenta a conclusão do nosso texto, ele nos traz esperança. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Cristo, de fato, ressuscitou. Apesar de dúvidas e questionamentos que havia naquela comunidade, Paulo afirma: Cristo ressuscitou de fato. Ele vive, Ele verdadeiramente ressuscitou. E isso traz implicações para a nossa vida. Se Cristo ressuscitou, a ressurreição dos mortos é real, assim como nós confessamos, quando confessamos a nossa fé através das palavras do credo apostólico. Porque Cristo ressuscitou, a palavra de Deus, a pregação, a nossa fé, o nosso testemunho é real, é verdadeiro. E em Cristo, através da sua morte e ressurreição, nós temos acesso ao perdão de pecados, à salvação. Porque Cristo ressuscitou, a morte não é o fim. A vida eterna, ela não é apenas uma ilusão, mas ela é uma realidade concreta que Deus tem preparado para nós. A nossa vida, a nossa esperança em Cristo não se limita somente a esta vida, mas ela vai além. Em Cristo nós temos a esperança da salvação. No Evangelho de João, Jesus diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo,
para que, onde eu estou, vocês estejam também. Paulo também nos escreve, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Como cristãos, nós cremos que Jesus Cristo verdadeiramente morreu e ressuscitou. E vivemos também na promessa de que este é o destino que está reservado também para nós. Enfrentaremos as dores deste mundo. A morte é algo que, infelizmente, faz parte da nossa caminhada. Tanto na nossa vida a enfrentaremos, como também enfrentamos a dor e o sofrimento gerado pela morte de pessoas a quem nós amamos. Mas em Cristo nós temos a esperança de que a morte não é o fim, mas temos a ressurreição, temos a vida eterna. Meus amados irmãos e irmãs, em nossa vida, muitas vezes, nós também somos confrontados com dúvidas, questionamentos, assim como a comunidade de Corinto foi confrontada. Existem questões que nós não entendemos, não compreendemos. Muitas vezes nós agimos assim como Tomé também agiu. Eu preciso ver e tocar para crer. Mas Jesus, Ele nos diz: bem-aventurados os que não viram e creram. Que Deus, Ele nos capacite para que, em meio às dúvidas que surgem em nossa caminhada, que nós possamos dar este passo de fé. Crer mesmo sem ver. Permanecer firmes na nossa fé. Que em todos os momentos os nossos olhos estejam voltados para Cristo, aquele que morreu na cruz por nós, mas que não permaneceu morto, mas ressuscitou. E que a nossa confissão de fé, a esperança que nós temos na ressurreição, na vida eterna, não sejam apenas palavras que saem da nossa boca a cada domingo quando celebramos o culto, mas que ela seja algo concreto e real em nossa vida. Que a nossa esperança em Cristo não se limite somente a este mundo, a esta vida, as coisas que nós podemos ver, mas que nós possamos crer e testemunhar que a nossa fé em Deus, a nossa fé em Cristo vai muito além. Porque Cristo vive. Ele verdadeiramente ressuscitou. E nós temos a esperança, temos a certeza de que porque Ele vive, nós também viveremos. Deus tem algo gracioso, algo que os nossos olhos, a nossa mente não conseguem compreender, reservado para nós. Somente em Cristo nós encontramos a salvação, a vida eterna. Que Deus, em seu infinito amor, a cada dia nos fortaleça nessa fé. Nele, e que Ele nos capacite também a testemunharmos esta mensagem de esperança com tantas pessoas que estão à nossa volta. Amém. Cantai e folgai. Foi morto na cruz, vai louvores publicai.
E uma das formas também de servir, de testemunhar, é contribuir, é fazer uma oferta de amor. E as ofertas desse domingo de hoje são destinadas pelo nosso sínodo do Sudeste, para o apoio aos campos de atividade ministerial. São campos de trabalho que necessitam de ajuda para levar adiante esta palavra de fé, de amor e de esperança. Por isso, de coração aberto, queremos fazer as nossas ofertas nas urnas ali colocadas. E que Deus abençoe cada dádiva e cada doador. As ofertas também podem ser feitas através de transferências bancárias nos dados que vêm a seguir. Amados irmãos e irmãs em Cristo, nós temos alguns avisos a dar à comunidade. Convidar a todos para o culto do próximo final de semana, próximo domingo, às 10h15, com a celebração da Santa Ceia. Lembrando que no segundo e no quarto domingo de cada mês, nós temos o culto com a transmissão através das redes sociais, Facebook e também do Instagram. Por isso, sempre acolhemos com muito carinho, com muito amor, aqueles que nos acompanham, quer seja em casa, quer seja no seu trabalho, quer seja no seu lazer. Também queremos lembrar do nosso grupo da UASE, que na próxima quinta-feira, dia 17, nós retomamos as atividades desse ano de 2022. Sejam bem-vindas ao nosso encontro, quinta-feira, às 14h. Lembrando também que no próximo sábado, dia 19, nós temos a Assembleia Geral Ordinária aqui da nossa comunidade, aqui no centro de São Paulo, aonde, além de meditações, relatórios, nós temos eleições, diretoria da paróquia, conselho paroquial, conselho fiscal, representantes das paróquias, as indicações para a presidência da nossa igreja em todo o Brasil, como também para pastor sinodal, entre outros. Mas eu lembro que compromisso também da gente se colocar a serviço de administrar a casa do Senhor. Vocês lembram que lá no início, Deus criou o mundo, criou o ser humano e colocou o
o ser humano para administrar a sua criação. Por isso ele também nos chama para administrar a casa do Senhor, através de uma diretoria, através de um conselho paroquial e outras instâncias. Às vezes a gente prefere ficar escondido. Não, o cristão não fica escondido. O cristão se coloca à disposição. Então, sábado que vem, às 9 horas da manhã em primeira convocação e às 9h30 em segunda convocação, aqui no nosso espaço de culto, Assembleia Geral Ordinária. E se alguém quer se colocar à disposição para participar da diretoria ou do conselho, entre em contato comigo ou com o pastor Jonathan. Amados irmãos e irmãs, nem todos os momentos da nossa vida são momentos que alegram o nosso coração. Nós também passamos por aqueles momentos que a gente sente aquela profunda tristeza. Aquele momento parece que o nosso coração está sendo rasgado. E isso sentimos como a dor da morte. E como comunidade, partilhamos com vocês a dor e o sofrimento de Emily Dutterly de Oliveira e Maria Rosalina Diógenes Travessa. A Emily, nascida em Itabuna, na Bahia, filha de Robson Oliveira e Lourdes Beatriz Dutterly, médica, faleceu no último dia 8 desse mês de fevereiro, no Rio de Janeiro, aos 29 anos de idade, deixando enlutadas a sua mãe, o seu pai, 2 irmãs, 5 sobrinhos, demais familiares e amigos. A Emily era sobrinha do Dirceu, que é secretária aqui em nossa paróquia. Maria Rosalina Diógenes Travessa, que nasceu no dia 9 de outubro de 1918, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, filha de Maria Coralina e José Januário Knupp. Ela casou-se no dia 11 de fevereiro de 1939 com Belto Diógenes Travessa. Ela faleceu no último dia 8 de fevereiro, em Niterói, no Rio de Janeiro, aos 103 anos de idade e 5 meses, deixando enlutados 2 filhos, 2 filhas, demais familiares e amigos. Maria era mãe do Pedro, que todos nós conhecemos, e com carinho trazemos a vocês, Pedro e Lúcio, essa palavra do Senhor, palavra que nos ajuda e quer nos ajudar a atravessar esse momento difícil. Quando no Salmo 23 o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Todos nós que já perdemos um familiar, com certeza já aconteceu com todos nós, a gente sabe quanto sofrido é isso em nosso coração. E o salmista expressa isso muito bem quando ele diz: olha, a gente está caminhando por um vale escuro como da sombra da morte, aonde a impressão que às vezes dá, nós não vemos a luz, e é justamente ali, é ali que Deus quer estar conosco.
Tu estás comigo. Sentir essa presença de Deus. E que nos leva a caminhar por esse vale escuro, aonde nós enxergamos a luz da vida, a luz da ressurreição, conforme nós ouvimos na pregação. Queridos, no seu e toda a sua família, Pedro, todos os seus familiares, que Deus acolha esse sofrimento de vocês e encha o coração de vocês de esperança. E nada apoio a minha fé, senão na graça de Jesus. Nós queremos chegar em Tua presença, trazendo a dor dos familiares da Emily e da Maria Rosalina. Sabe, Senhor, que a morte não era aquilo que Tu querias, mas ela é consequência do mundo em que vivemos. Mas no amor que Tu tens por nós, Tu nos concedes a ressurreição da vida. Tu enches o nosso coração de esperança e paz. Por isso, Pai, traga consolo aos familiares enlutados. Que sintam, Senhor, que Tu estás de mãos dadas com eles nesse momento, ajudando-os a caminhar por esse vale escuro da sombra da morte. Seja a luz, a esperança e o amor para eles, querido Pai. Queremos também Te agradecer, Senhor, por todos aqueles que aqui estão presencialmente, aqueles que nos visitam nesta manhã de hoje, que sintam, Senhor, o Teu amor, sintam a comunhão desta comunidade que está aqui para testemunhar a Tua palavra. Que ao retornar para os seus lares, ó Pai, retorne com o coração cheio de fé e de esperança. A vocês que nos acompanham virtualmente, sintam também a presença do Senhor em suas vidas, que os orienta, que os fortalece,
a cada passo da vida. Olha, Senhor, por esta comunidade aqui no centro de São Paulo. Tu sabes tudo que vivemos, tudo que sentimos. Em meio a tudo, possamos ser testemunhas, Senhor, do Teu amor revelado em Cristo Jesus. Pai, colocamos em Tua presença aqueles que estão adoentados. A você que está entre nós nesse momento. A você que nos acompanha virtualmente. Que sente dores no seu corpo. Que Deus toque o teu corpo, toque a tua cabeça, toque o teu rosto, toque os teus olhos, toque os teus ouvidos, toque o teu coração e restabeleça a tua saúde. Olha, Senhor, por aqueles que sofrem em decorrência dessa terrível pandemia, que parece que não tem fim, Pai. Tanta dor, tanto sofrimento, tanta morte, Pai. Olha pelo teu povo. Olha, Senhor, e mostra-nos o caminho conforme a tua vontade. Pai, acompanha-nos nesta semana que começa. Que seja um tempo abençoado por Ti. E que a cada passo que dermos na vida, Senhor, Tu ali estás, de mãos dadas conosco, nos acompanhando e nos fortalecendo. Tudo isso, Senhor, e muito mais que carregamos em nossos pensamentos e em nossos corações, colocamos em Tua presença. Quando a uma só voz oramos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim recebemos a bênção do Senhor. Que o Senhor te acompanhe, que o Senhor te encha de alegria, que o Senhor te ampare a cada passo. Quando caíres, a mão do Senhor esteja ali para te erguer. Que o Senhor te ilumine em teu andar. Assim
Te abençoe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. E assim, uma abençoada semana a todos e todas nós. Vamos na paz do Senhor.